Efésios 4, continuação do texto de manhã. 32. Efésios 4, 32. O que fazer para desterrar a amargura, a ira, a indignação, a gritaria e a calúnia e a malícia do nosso coração? Antes de qualquer reação, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vou repetir para gravar bem. Antes de qualquer coisa, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como igual também Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos, nesse versículo, o grande mecanismo espiritual para a cura dos traumas. Observe que o texto é uma narrativa imperativa. Já falei de imperativo aqui, mas é bom recordar rapidamente. O que é um imperativo? Imperativo é uma ordem absoluta. Por isso que o imperativo é um verbo que não se conjuga, o tempo do imperativo. Quem conjuga o verbo amar no imperativo? Eu, no imperativo, eu, não existe. Não existe nem eu, no imperativo não existe tu, no imperativo não existe nós. No imperativo só existe vós. É alguém que manda a você, a mim. Quando você, numa frase, ver o verbo na segunda pessoa do plural, vós, e não tiver o S no final, você já sabe, imperativo. O imperativo não aceita S nem no fim dele, porque é uma ordem dada que personaliza-se. É para você que leu, é para você que ouviu. Ela individualiza de um modo absoluto. O imperativo não aceita contestação, porque o nome está relacionado à figura do imperador. O imperador tem poder de vida e de morte sobre uma pessoa. A história, quando teve imperadores, nós sabemos os estragos que fizeram. No império ninguém discute nada. O imperador é alguém que manda. Você não quer saber se o que ele mandou é correto ou não é correto. Não se discute. O imperativo não se discute. E é interessante que quando se trata dessas áreas, Jesus era o homem da condição. Jesus era o homem que tinha sempre palavras amenas para as pessoas. O pior pecador que chegava até Jesus, Jesus não lhe dava um imperativo. O pior pecador que vinha até Jesus, Jesus acolhia. Jesus sentava-se à mesa. Jesus ia comer na casa deles. Que coisa espetacular. Você pensa bem, Mateus, Zaqueu, Marta, Maria, Lázaro, Simão, quantos casos? Acho que a coisa que mais conta de Jesus é que ele ia na casa dos outros, comer, sentar-se à mesa, principalmente quem não prestava.
E é por isso que ele ia também, não é porque ele ia não é porque ele tinha fome, não. Jesus com fome era só estender a mão assim para o Pai e soltava um manazinho ali para ele. Já pensou? Ele ia na casa das pessoas para mostrar duas coisas. Primeiro, para a pessoa: eu aceito você do jeito que você é. É o passo que nós fizemos de manhã. Eu acolho você, eu amo você, eu quero cuidar de você. A segunda coisa, por que Jesus fazia isso? Para que as outras pessoas vissem. Jesus fazia questão, tanto que ele ia de dia, senão ele iria à noite, escondido, marcava uma horinha, pedia para o segurança arrumar um carro com vidro fumé, uma carroça, um camelo com película, pronto, com aquele jacazão do lado assim, estava dentro, ninguém via, levava ele lá, pronto. Ele ia de dia, que é para os outros verem. Então, Jesus, além de curar a pessoa, de reafirmar para a pessoa o seu valor, Jesus fazia com que a pessoa fosse aceita, porque aí todo mundo pensava: uai, se ele vai na casa dela, o inconsciente trabalhava a favor. Então os pecadores Jesus acolhia, tinha palavra bonita. Por que será que Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de ninguém? Durante muito tempo isso entrou na minha cabeça e eu ficava questionando, e me dava muita alegria. Jesus não pergunta sobre o passado, por isso que a gente tem que bisbilhotar o passado de ninguém. Mas o ser humano no pecado, ele é especialista em bisbilhotar o passado, querer saber as coisas dos outros. O rapaz começa a namorar uma moça, a moça começa a namorar um rapaz, a primeira coisa que faz é querer saber quantas moças já namorou. E quando descobre que já namorou aquela fulana, briga. Mas por que você namorou ela? Porque eu não conhecia você, sua anta. Que se eu conhecesse, eu estaria com ela até hoje. Aí já começa um clima de desamor, de ofensa. Quer ficar preso ao passado. Isso é uma bobagem. Jesus nunca perguntou. No entanto, quando se trata de traumas interiores, quando se trata de relacionamento, Jesus vai usar sempre o imperativo. Não só Jesus, Paulo e Pedro também, João também. Significa: você não tem escolha, esse é o único caminho. Pois eu digo a você, nesse versículo nós temos o único caminho, e é um caminho tríplice. O único caminho para a cura dos traumas está aí, nesse versículo. Por isso você rabisca esse versículo, pega uma caneta vermelha ou a cor de abóbora amarelinha e enche de estrelinha em volta assim, ó. Faz uma decoração em volta, desenha uma florzinha em volta, para você fixar isso no seu coração. Esse é o único caminho da cura dos traumas, não tem outro. 3 ordens. Começa lá na primeira ordem, imperativa: sede uns com os outros. Sede, tem S no final? Se não tem S, imperativo. Se não tem S e nem for vontade de beber água, vontade de beber água também é sede, mas aí não é verbo. Sede, imperativo. Uns com os outros, duas coisas. Quais as duas coisas? Bondosos e compassivos. Eu disse que aqui tem os 3 únicos remédios para a cura dos traumas. Olha o que eu estou afirmando, hein, gente? Os 3 únicos, não tem outro. Se você isolar esses 3 que estão aí, esqueça, vai morrer com o seu trauma. E alguns vão morrer bem antes da hora. Mas o pior é que antes de morrer ainda vai atazanar muita gente. Isso que é o triste da pessoa com trauma.
A pessoa com trauma, além de ela sofrer, ela é um poço de sofrimento para os outros. Por isso que tem gente que é insuportável. Você não aguenta a pessoa. Eu tenho até dó dessas pessoas. Eu que vou fazer? Eu não aguento mesmo. Aquilo vai irritando, e a pessoa tem que ficar falando na cabeça da gente. Como é triste. Eu não consigo viver com uma pessoa, por exemplo, pessimista. Eu não consigo viver com uma pessoa que só sabe reclamar da vida. Que dia que eu vou viver com uma pessoa dela? Com tantos problemas que nós temos dos outros para resolver. Agora eu aguento uma pessoa que fica, fala. Eu tenho dó de certos maridos, viu? A gente conhece umas mulheres aí que misericórdia. A senhora é muito chata. Que é isso? Pare de reclamar. A gente chega do serviço cansado. Agora pior, ou como diz a Camila, mais pior, é homem pessimista e negativista. Nossa, homem pessimista, homem negativista, e Deus o livre e guarde, homem fofoqueiro. A fofoca é própria das mulheres, não? Não, eu estou falando a fofoquinha, que é a fofoca assim que não fala mal de ninguém, entendeu? Por isso que as mulheres quando vão no banheiro levam uma junta, a partilha da vida alheia. Mas homem fofoqueiro, misericórdia, é terrível. Aqui nós temos os 3 únicos caminhos para a cura dos traumas. Único. Primeiro, o que mandou fazer aí? Imperativo, não é sugestão. Sede bondosos. O que é ser bondoso? O que é ser bondoso? O que é ser bom? Tem gente que pensa, ser bom é fazer uma caridade para o outro. Isso é filantropia. Ou caridade, mas não é bondade. Bondade é uma decisão interior que se externaliza, portanto, através de gestos concretos, onde eu tenho a coragem de mudar de lugar com a pessoa. Bondoso é você se colocar no lugar do outro. Por isso que Jesus questionou o jovem rico: por que me chamas bom? Só Deus é bom. O gesto explícito de bondade que o mundo tem é a cruz de Jesus, e Jesus na cruz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por isso que do altar da cruz é que Jesus reafirmou e retomou a lição de perdão. Lá na cruz, Jesus na cruz, com certeza deve ter tido tentação, principalmente no campo do rancor, óbvio. Não tenha dúvida que Jesus foi tentado na cruz. E o que ele fez ali na cruz? Ensinou o segredo da cura dos traumas. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Que oração poderosíssima de cura do trauma. Porque ele estava se colocando no lugar da humanidade. O pedido de Jesus não é só em relação àquelas pessoas que estavam matando-o. O pedido de Jesus é para me ajudar e ajudar você hoje a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Esse é o pedido de Jesus. Se ele tomou sobre si as nossas enfermidades, inclusive tomou sobre si os nossos traumas, inclusive os traumas que ainda poderão vir, de rejeição, de tudo aquilo que nós falávamos hoje no primeiro momento da reflexão. Jesus já tomou. Por isso ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso a nossa fé diz que ele
desceu à mansão dos mortos. Quando a gente escuta essa oração que nós fazemos quase todos os domingos, porque agora, por exemplo, no período do Advento, no Advento ainda tem exceções, de período, por exemplo, da Quaresma, não se reza, ou creio em Deus Pai. Quando nós rezamos o credo, nós até talvez imaginemos Jesus descendo à mansão dos mortos, lá no inferno. Há uma visão linda no sábado santo, a oração da manhã, na vigília que os religiosos rezam, uma beleza de oração, contando a chegada de Jesus ao inferno. Ele foi lá. Mas essa certeza da fé não significa só aquilo que Jesus fez o dia que ele morreu e foi sepultado. Significa que Jesus pode fazer isso hoje, comigo e com você. Quando nós acolhemos Jesus na Eucaristia, ele também desce à mansão dos mortos que está aqui dentro. Nós temos uma mansão dos mortos aqui dentro. Por isso esse novo livro, A Cura dos Traumas da Morte. Nós temos uma mansão aqui dentro. Jesus desceu aos infernos. Nós cultivamos infernos aqui dentro. Há um capítulo nesse livro que realmente ficou uma beleza, a capa e o conteúdo, graças a Deus. Eu fiquei entusiasmadíssimo com o trabalho que a editora fez. É um trabalho de fato nobre, ficou um livro nobre, um livro fácil de ler, um livro bonito, agradável, né? Realmente ficou, estou falando da parte técnica, ficou muito bom. E o conteúdo, se eu escrevi a partir das reflexões, a partir de pregação que eu fiz aqui também, é porque eu acredito de fato nisso. Essa cura dos traumas da morte não é só para as mortes físicas de pessoas que já deixaram esse mundo, mas é aquilo que está morto dentro de nós. O inferno, quando eu falo aqui em criar céu, em deixar rastros de Deus por onde a gente passa, temos que começar aqui dentro, criar céu aqui dentro. Aonde? Aonde encontram-se os meus infernos. Quantos, gente, que vive um inferno interior? O que tem aqui dentro é só o que não presta, só vem imagem negativa. A pessoa torna-se pessimista, torna-se um sentimento de vítima. A pessoa só tem malícia, só tem maldade. Olha as palavras de antes, o versículo 29 a 31. A pessoa só tem malícia, a pessoa só tem maldade. A pessoa só pensa que vai dar errado e aí já se prepara para dar errado. Isso é inferno que tem dentro de você. Você tem que deixar Jesus descer aos seus infernos. Aliás, ninguém vai para aquele inferno que está lá, não sei aonde, né? E também ele não quer saber, não quer endereço. Quem souber não me conta, porque eu não quero ir lá de jeito nenhum. Ninguém vai para aquele inferno se não cultivar o inferno dentro de si, se não tiver sintonia. Tem que aprender o idioma primeiro. Quando você vai para um país estranho, você tem que aprender o idioma. Para você ir para o inferno, você precisa aprender o idioma do inferno. E alguns de vocês já estão dando aula. Já está fluentemente falando o idioma do demônio. Quem aí fala o idioma do demônio? Não levanta a mão, não é bom. A pessoa fala. Não pensa que o idioma do demônio é a pessoa que fala. Pessoa que faz careta, faz coisa. Não, isso é passageiro. O idioma do demônio é ódio, raiva, briga, impureza. É isso, meu filho. Quantos de nós já sabemos falar bem? Alguns já falamos uma frasezinha inteira, né? E quantos já estão dando aula? Tem mãe aí que já é professora do idioma para os filhos. Você passa na casa dela, você escuta ela dando aula. E ela dá aula com entusiasmo. A berra. Vai para o quinto dos infernos, xinga e grita e berra, esperneia. Tudo bem, professora? Como vai? Alguns já é mestrada. Embuiei em inferno. Porque está aqui dentro. Está cultivando aqui dentro. Descer aos infernos significa descer aos meus infernos. Eu tenho infernos aqui dentro de mim.
Aliás, eu se não controlar, ele toma conta. Sim, o meu temperamento é medonho. Eu tenho aqui dentro de mim. Tem um criame aqui. Tem alguns capetinhos que já estão aprendendo a andar. Está engatinhando já. Já está fazendo um criame de coisa ruim dentro da gente. Isso é um absurdo, mas é verdade. Então, deixar Jesus entrar à mansão dos mortos. Deixar Jesus descer aos nossos infernos. Aonde nós matamos e largamos mortos aqui dentro. Por que Jesus aquele dia falou para o rapaz? Deixe que os mortos se encarreguem dos mortos. Será que Jesus era insensível? O rapaz com o pai morto na casa dele? O evangelho não conta, mas pela reação de Jesus eu descobri. E se tiver algum exegeta aí que vai estudar, que vai descobrir a mesma coisa que eu. Que é impossível eu estar errado nessa história. E se eu estiver errado, eu quero que ele me convença. O evangelho não fala, mas já fazia 2 meses e meio que o homem tinha morrido. E ele não tinha enterrado ainda. Está fazendo, por isso que Jesus falou, deixa o morto encarregar de morto, velho. Quer dizer que lá já está fedendo. Mas também significa que nós precisamos eliminar e deixar que a graça de Deus enterre os mortos que nós carregamos aqui dentro. Todos nós aqui carregamos um monte de mortos. No livro você vai percebendo isso. A nossa vida é muito interessante. Quando uma criança na escola, a mãe fala assim, desenhe uma árvore com a sua família. É uma árvore enorme. Ela põe assim, papai, mamãe, o meu irmãozinho fulano, cicrano, meu tio, minha tia, vovô, vovó, vovô e vovó do outro lado do gai do pai. É tudo vivo. Às vezes até não é muito incomum a bisa, o bisa. Meu bisavô está vivo, minha bisavó está viva. Então eu tenho uma gaiada que é uma beleza. Aí a gente vai crescendo hoje. Faça o desenho de novo. A bisa já. O avô, quantos de nós que já não tem avô? Faz o teste, levanta a mão quem não tem avô mais. Aí. Avó, levanta a mão. A maioria tem mais vô e vó. Vô e vó estão em extinção. Por isso um conselho a você que é vô e vó. Tá chegando a hora. Você está chegando ali, já pertinho. Você já virou o cabo da Boa Esperança. Aproveita. Leia o livro A Cura dos Traumas de Morte. Aproveita, você já virou. Está vendo? Mas também muitos já tem, como eu, por exemplo, já tem que riscar o quadradinho do papai. Quantos já perderam o pai? Quantos já perderam a mãe? E alguns perderam até em situações traumáticas. Quantos já perderam meu irmão? Eu já perdi irmão. Tio. Eu não tenho do lado da mamãe, mas nenhum tio. Foram todos. Lembrava de todos eles. Visitava a casa dele. A gente que morou na roça só tem lembrança boa de tio e de tia. Porque os tios da roça é igualzinho pai e mãe. Eles gostam da gente igualzinho. Só uma beleza, cuidava da gente. A gente chegava na casa deles, era de dentro de casa, comia, ia dormir na casa do tio sempre. Não tem mais nenhum. Vai arriscando. Depois tem que começar a arriscar. Professor. Alguns amigos da gente já se foram. Aquela árvore nossa, hoje tem lá, quem sabe, meu pai ou minha mãe, meus irmãos, um ou outro irmão. Mas aquela acabou. Claro que você criou uma nova árvore, que tem aí a sua esposa, o seu marido, que tem seus filhos, que tem amigos novos, é outra árvore. Mas eu estou falando daquela. Aquela árvore foi fundamental na sua vida.
Foi aquela árvore que estruturou você. E diga a você, se não tiver bem resolvida essa árvore dentro de você, tem algumas casas que a gente vai, eles têm até uma árvorezinha assim, com os retratinhos 3x4 pendurados. Pai, a mãe, os filhos, né? Bonitinho aquilo. Mas eu estou falando de uma árvore que mais para trás um pouquinho. Do seu bisavô, de sua bisavó, do seu pai, de sua mãe, do avô, da avó, dos tios, e você não tem mais. As pessoas foram importantes. Como aquela professora era importante para você. Eu tinha uma professora, quando eu fui estudar em Itajubá, eu era apaixonado na professora. Que professora maravilhosa. E apaixonado no sentido bem bonito da palavra, nenhum sentido de namoro. Imagina, eu era moleque e respeitava. E eu descobri que essa professora gostava de goiaba. Eu mandei uma cartinha para o meu pai, pedindo a ele que apanhasse as mais bonitas goiabas lá do Biguá e trouxesse, que eu queria dar de presente para a professora. Fui na direção do colégio, pedi autorização para que meu pai entrasse no portão do colégio e eles entregassem para mim lá na sala de aula um pacotinho de goiaba, só para levar para a professora. Sei lá, nem já comeu a goiaba. Eu precisava dar aquela goiaba para a professora, porque ela era importante para mim. Então as professoras importantes da sua vida, quem sabe a grande maioria já morreu. Foi do primário, que tinha uma relação materna. Como era? Que saudade da professora. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Né? Que saudade daquela professora, que era uma mãezinha para você. Beleza. Acabou, morreu. Foi só, morreu. Seu avô, morreu. Sua avó, morreu. Seu bisavô, faleceu. Sua bisavó, pereceu. Sua tia, escafedeu. Você pode mudar o verbo, meu filho, mas que é morte, é morte. Necrosou. Médico gosta de falar, né? Necrosou. Necrosou é morreu. Acabou. Não tem volta. Não adianta ir para ir lugar nenhum aí para ir ver se ele baixa. Ele não baixa nada. Aliás, os que abaixar, você não devia aceitar não, porque para baixar é só os que estão lá para baixo. Eles vão baixando cada vez mais. É o único lugar que baixa, é lá para baixo. No céu é para cima. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas. Nós rezamos semana passada, todo dia. Jesus veio ensinar exatamente isso, se colocando no meio do seu lugar. Jesus assumiu na cruz a compassividade maravilhosa de Jesus na cruz. Ele assume todos os nossos mortos. Todos. Papai está lá. Vô, avó, vovô, meus tios, está lá. Os seus também estão lá. Jesus matou a morte. Portanto, todos que já morreram, já estão, e se Deus quiser, em breve ou daqui a alguns anos, nós não sabemos, nós estaremos lá. Passando por essa mesma experiência de vencer. Então, compassivo, bondoso. Bondoso é colocar no lugar do outro. A verdadeira bondade exige compassividade. De onde veio a palavra compassivo? De passo. Andar no mesmo passo. Ou o compasso do maestro. A música precisa que todos toquem no mesmo compasso. O ritmo, mais do que ritmo, o compasso é mais do que ritmo. Dá de marcar o compasso. Tem até uma preinha que mas tec, 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 para você saber se está dentro do tempo. É ao metro? Metrônomo, que mede o compasso, não é que mede os metros, é metrônomo, que mede o compasso. Tem para aí. Ou quando a gente aprende a desenhar, pega o compasso,
enfia aquele buraquinho, que ele era uma arma perigosa que a gente enfiava nos outros na escola. Depois apanhava. O aluno da frente, que baixava a cabeça. Se eu for, professor, ele enfiou o compasso. Eu, não, você é um pernilongo mordeu você, velho. Que é isso? Eu. Não se viu. Aí você pegava e enfiava ela assim, e ia a criança prender, né? Mete a língua para fora. Ai, que beleza quando fica bonitinho. É mais difícil, a gente quando é criança, é difícil fazer um círculo daquele. Aí você sai fora do centro, não acha o buraquinho de novo, puxa mais para um lado, aí fica tortinho, porque para cá você apaga, e quanto mais apaga o caderno fica mais rasgado e feio, aí você fica desanimado, mas precisa do compasso. Ser compassivo. Então eu me coloco no lugar do outro, é o primeiro passo. Bondoso. E agora eu caminho com o outro. O amor leva ao perdão. O perdão é absolutamente injusto. Quem pensar na ideia de justiça e querer associá-la a perdão, não vai perdoar nunca. Porque o justo é a vingança. Não é? Deus quer que a gente seja bom, mas não seja bobo. Então a pessoa vai lá, fala, critica, faz isso. E eu agora vou rezar por ela aqui, jacaré. Depender de mim, eu enfio a mão na cara dela. Olha, estou com a alma lavada. Falei, mas falei tudo que eu tinha para falar. Desentupiu. Não desentupiu. A única água que lava, terceira palavra, única água que lava a alma é a água do perdão. Não tem outra. A vingança pode ser aparentemente justa. Talvez até de fato a vingança seja um anestésico naquela hora. De fato você se sente melhor na hora, mas é aquela história do barato que sai caro. Aliás, sai caríssimo, porque você vai ficar o resto da vida pagando. E pior, há casos em que você vai precisar de mais uma temporada no inferno, a eternidade toda para pagar. Sim, porque veja o que eu falei ontem e retomei rapidamente hoje de manhã. Se os traumas são 99% dos nossos pecados são causados pelos nossos traumas, depois que se estabeleceu o pecado, é pecado. E quem morre em pecado mortal, desce depois da morte. Está lá na palavra, está no catecismo. Eu não tenho dúvida que tem muita gente que está no inferno por causa de traumas. Mas nem Deus pode perdoar uma pessoa se ela não decidisse perdoar. Por isso que eu fiz a reflexão da aceitação na primeira parte da manhã. Perdoai-vos mutuamente. Como? Por isso eu estou citando e voltando na questão da cruz de Jesus. Pois está aí. Como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O modelo de perdão está lá. E continuará lá para mim e para você por toda a eternidade. Perdão é injusto. Justiça nessa hora é você fazer a pessoa repor as coisas. Porque o senso de justiça diz isso. Se eu roubei o casaco desse menino, justo que eu devolvo o casaco. Ótimo, se eu for adulto, não é? Se for realmente eu roubei, é dele. Ótimo, justiça. Mas o que adianta eu querer aplicar esse critério da justiça, por exemplo, ao meu pai? Papai já está no céu. Ou meu avô. Eu morei com meu avô e com a minha avó. Muitas vezes eles devem ter falado, eu não me lembro, graças a Deus, mas eles devem ter falado uma palavra que tem me machucado. E aí eu guardei essa porcaria lá dentro. Como é que eu vou agora dar o perdão para o meu avô? Você já está no céu. Como é que eu vou perdoar a minha avó? Já faleceu? Ou perdoar uma pessoa que nunca mais eu vi?
90% das pessoas com as quais você relaciona, você conheceu nos últimos 5 anos. Eu tenho colega de escola do primário que eu nunca vi na minha vida. Talvez até eles me veem hoje por causa da televisão, e a maior parte era católica, e com certeza muitos deles continuam fiéis aí à igreja, à Canção Nova, mas eu não sei quem é. Se eu ouvir, não sei. Desapareceu, a pessoa mudou. Então como é que eu vou atrás dessa pessoa? Gente, nós não podemos cair nessa imbecilidade. Tem gente que pensa, não, para perdoar, precisa falar para a pessoa. A maior parte dos casos ele não consegue falar. Ou porque a pessoa já morreu, e é meio difícil você falar com o defunto. Aliás, é pecado mortal falar com o defunto. Você pode falar, conversar com ele no campo espiritual, para o bem que ele pode fazer, mas mais nada. Ele não tem como falar com você. Você pode falar com o defunto, ele não tem como falar. Está explícito isso aí no livro. Então a pessoa já morreu. Ou a pessoa viajou, foi embora. Quanta gente, quando a gente vai para esses outros países pregar, gente que está lá há 20, 30 anos, nunca mais voltou ao país. Gente foi embora. Como é que eu vou falar com essa pessoa? Vou sair procurando essa pessoa, feito uma besta nesse mundo, investigar a pessoa, e aí fica instigando e aumentando o trauma e aumentando a raiva dentro de mim? Isso é uma bobagem, isso é uma imbecilidade. Não tem como. Ou tem pessoa que mesmo morando no apartamento do lado, a pessoa não tem a mesma fé que eu tenho, a pessoa não tem a mesma experiência que eu tenho, e a pessoa não me suporta e não quer ter relação nenhuma de amizade comigo. Aí o que eu vou fazer? Você vai perdoá-la. Mas ela não quer. Ótimo, aqui vem uma coisa espetacular, o segredo maravilhoso que Jesus revelou, que nos ensinou, e que aí o imperativo manda a gente copiar. O perdão não depende do outro. Porque o perdão, em primeiro lugar, é uma pomada para você. O perdão, em primeiro lugar, beneficia quem dá, e não tanto quem recebe. Mas isso não é injusto? Não, isso não é injusto, isso é santo. Sabe por quê? A ofensa que o outro fez é uma coisa, o efeito da ofensa do outro em mim é outra. E o que causou o trauma não foi a ofensa que o outro fez, mas foi o que eu deixei essa ofensa entrar aqui dentro, a machucadura que essa ofensa deixou no meu coração. Em primeiro lugar, o perdão cura a mim, cura o meu coração. Porque a pessoa nem sabe talvez que ela me magoou, ela nem sabe que ela me ofendeu, ela nem sabe que ela me machucou. Às vezes a gente machuca as pessoas e as pessoas nos machucam inconscientemente. Nós não sabemos que machucamos a pessoa e machucamos a pessoa. Ela nem sabe que tem que pedir perdão para você. Então, em primeiro lugar, o perdão é uma pomada, é um remédio para o coração de quem foi ofendido, para o coração de quem foi machucado. A ferida primeira que tem que ser curada pelo perdão é a sua. Isso não é egoísmo, não. Isso é o primeiro grande passo. Ninguém dá o que não tem. É para você em primeiro lugar. A pessoa não merece ser perdoado. Ótimo, perdoa. Porque você merece perdoar. Você não pode continuar com essa ferida interior. Alguns têm a ferida sangrando, gente. É uma chaga no coração. A pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue amar. Por quê? Porque está lá aquela ferida. Aí não tem como perdoar, porque já morreu, não tem como. Tem como perdoar. O perdão independe que a pessoa esteja viva ou morta. O perdão independe que a pessoa esteja perto ou longe. O perdão independe que a pessoa queira ou não queira. O perdão independe que a pessoa tenha pedido ou não tenha pedido desculpas e perdão para você. O perdão é um imperativo seu. É para você. Você tem que decidir. Aí tem uma palavra importante que eu estou usando aqui já várias vezes. O perdão precisa muito mais da vontade, inteligência, do que do desejo.
Você tem que tomar essa decisão. Perdão é um ato da vontade inteligente, ou um ato da razão. Eu tomo a decisão, eu perdoo. Mesmo que eu esteja sentindo raiva, mesmo que eu esteja sentindo ódio, mesmo que eu esteja sentindo vingança dentro do meu coração. O perdão é uma decisão. Assim como o amor é uma decisão, o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Você não merece ser perdoado. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A pessoa não merece ser perdoada, mas eu tomo a decisão. Outra coisa importante, essa decisão, ela é interior. Sozinho, no carro, tomando banho, sentado no vaso sanitário. Qual for a situação que você tiver, em que momento estiver, o inconsciente trouxe à tona, você lembrou, tome a decisão. Põe ali o carimbo do perdão, eu perdoo. Mesmo que, repito, você esteja sentindo raiva da pessoa, mesmo que você tenha convencido de que tinha que vingar da pessoa, mas não é justo, meu Deus, ela ofendeu ela machucou, vai continuar ofendendo. Isso aí é argumento maligno. O imperativo categórico, e aqui é um exemplo, mas tem vários na Bíblia. O imperativo categórico acerca do perdão continuará sendo uma ordem de Deus para mim e para você: perdoe. Seu pai foi injusto com você? Seu pai bebia? Seu pai não pegava você no colo? Perdoa. Ele é vivo ou morto? Perdoa. Porque também tem que pensar o seguinte: coitados dos nossos pais. Aí veio a necessidade de ser compassivo, me colocar no lugar dele. Bondoso, me colocar no lugar dele, compassivo, a caminhar com ele. Coitado do meu pai, coitado da minha mãe. Pensa nos seus pais aí, coitados, o que eles passaram, o sofrimento que era, como era difícil criar filho. A sociedade de hoje é uma sociedade de gente fraca, de gente medrosa, a começar pelos filhos que tem. Antigamente, nossos pais tiveram 8, 10, 12, 14, 17, 21. Eles não tinham medo, não. Eles confiavam em Deus. Aquele número de filhos é confiança em Deus. Eles confiavam em Deus, acreditavam em Deus, que Deus ia ajudar. Não, Deus dá a graça. E depois punha os filhos, ensinava os filhos a trabalhar também, que ele não era besta. Se pior andar, já aprende a fazer um serviço. Já ensinava, e cada filho que nascia era 2 braços a mais para trabalhar. Agora hoje em dia, como os pais não ensinam os filhos, treinam os filhos para ser um bando de vagabundo aí que não faz nada, que fica o dia inteiro só vendo televisão e comprando tênis de R$1.000. Cada filho que nasce é boca a mais, é uma escola a mais. Hoje em dia já tem 2, 3 filhos. Olha para o seu pai, tem aí pai que teve 8 filhos. Ele teve mais filhos do que os netos dele todinho, porque os filhos dele casaram, teve 1, meio, e olha lá. Meio, porque também não se dá inteiro para um filho. Nós criamos uma raça assim, mas pensa no pai e na mãe. Pensa no que eles tinham dentro de casa. Você lembra, sim, porque você estava lá também. Não tinha nada. E lutava e deram conta, e ia atrás e dava um jeito, e vinha a criatividade do pai e da mãe em cortar a roupa dos parentes que morreu para fazer roupa nova para a gente. Como era bom quando morria um tio. Vamos herdar umas roupinhas aí. Mas sabe aquele tio que morreu? É aquele que tem o pelitoche. Tomara que vinha para nós, né? A mãe recortava, nós ia para a festa, para a missa. Podia ter um calorão danado, gente, de pelitope. É novo? E põe aqui paletó de lã, 40 graus ali. Não, tá meio fresquinho, né? O tempo virou só para mostrar o paletó novo. Novo nada, era do tio falecido. Como era bom. Então pensa, o seu pai e sua mãe sofreram muito. Eu vou dizer uma coisa para você: quando a pessoa vem conversar comigo, eu nunca consegui entender até hoje como é que alguém tem trauma do pai e da mãe. A não ser que tivesse sido um carrasco, que graças a Deus eu nunca conheci. Não entra. Para mim, a maior parte desses casos aí é frescura. É a pessoa que não tem o que fazer. Aí fica fuçando. Acha um serviço, vai trabalhar um pouco.
Vai ajudar na PAI, vai ajudar no hospital, gasta sua vida numa coisa que presta. Você fica pensando muito em si mesmo, fica entortando dentro do seu coração. Isso é uma bobagem. Pode ter trauma do pai e da mãe, que lutaram tanto, fizeram o possível e o impossível. Quanto sua mãe sofreu na gravidez, no parto. Antigamente o parto era feito em casa, com parteira, não tinha recurso nenhum, nada, nem técnica, não tinha nada. Mulher tinha que ir lá, traz a bacia d'água e fica molhando aquela toalha, enrola na boca dela, e ela mordia toalha. E o rapazinho não vem, às vezes ficava lá horas e horas, e a dor, e não vem, e além disso não podia nem reclamar, porque as mães não reclamavam, porque aquilo era alguma coisa sagrada, então do sagrado não se reclama. Ficava lá com aquele quarto fechado, fechava a porta, fechava a janela, fechava tudo. Os bois levavam tudo para o curral, lá para outro, não sei aonde, os cachorros, os gatos e os filhos, né? Os menores, porque senão a gente ficava na porta ali. O que é, mas? O que está acontecendo, pai? Pai? A mãe está morrendo, pai? Que tem? Não. Então, para evitar tudo isso, já levava a gente uns 15 quilômetros de distância, né? Todo aquele sofrimento, não tinha nem remédio, gente, era tudo caseiro. Agora você vai reclamando da sua mãe. Amava o meio dos quintos, quem que é isso? Não admito isso não. Isso aí não é trauma não. Isso é mais pecado do que trauma. Perdeu-se a dimensão do sagrado, honrar pai e mãe. Eu tenho que honrar aquilo que meu pai e minha mãe foram também. Claro que alguns tiveram, mas aí pode observar, era pai e mãe desequilibrado. Então nós tivemos muitos, eu não tive, graças a Deus, mas muitos de vocês tiveram um pai desequilibrado, uma mãe desequilibrada. Era uma doença, eles também não sabiam disso, eles não conheciam nada disso, nem Ministério de Cura Interior não existia para ajudá-los, não tinha. Graças a Deus, isso é uma coisa que vem nos últimos anos que a gente vem aprendendo, desenvolvendo, e estamos estudando ainda, trabalhando em cima disso. Nós também não sabemos todas as consequências disso. Então, quando eu me torno bondoso, eu me coloco no lugar. Quando eu compassivo, eu tento andar ao passo do que andou papai e mamãe, ou as pessoas que me ofenderam, mesmo também vocês que são casados. Sabe por que seu marido tem aquele temperamento, ou sua mulher tem aquilo? É trauma da infância, trauma da barriga da mãe. Precisa mais de oração do que qualquer outra coisa. E você pode ajudar essa pessoa pela sua oração, mas também por uma palavra de incentivo, uma palavra que vire o disco da pessoa, que leve a pessoa a pensar diferente. Por isso que eu não acho que pai e mãe deveriam criticar filho. Eu não aceito que marido critique mulher, que mulher critique o marido. Eu estou me convencendo de uma coisa, pensa o que você quiser. Eu estou me convencendo de uma coisa: quem ama não critica. Deixa que a sociedade critica. Aliás, você já conheceu algum crítico de qualquer área que tivesse produzido qualquer coisa que prestasse? Acho um crítico literário que tem escrito um livro. Ele sabe criticar o livro que o outro escreveu, mas não sabe escrever livro. É a mesma coisa que a pessoa, o crítico de música. Ache um crítico de música que escreve resenhas sobre CD, discos e tal, nas revistas, nos jornais. Você olha o nome dele lá. Mas esse jeito nunca gravou um disco. Se não grava disco, por que vai criticar a música do outro? Quem faz não critica. Só critica quem faz mal. Aí fica com inveja do outro. Você vendeu tantos mil já e eu não vendi. Sei como é que vocês gostam que a música, a minha é mais bonita. A sua é tão bonita que ninguém aguenta ouvir. Vai, pare de cantar, você não tem talento nenhum para a música, não. Você é um fracasso. Pronto, conforme-se. Acha um crítico de cinema. Nunca fez filme. Nunca participou nem como ator, nem como diretor, nem como faxineiro da filmagem. Não tem talento para nada. Também tem uma cara. Tem um no Brasil mesmo que tem uma cara que Deus o livre, se fosse no cinema. Ele servia bem para substituir o Zé do Caixão, o Rubem Edivaldo Filho. Ele servia. Ia ser assim, um Zé do Caixão mais
ameno, né? Mas ele servia. Fora isso, não serve para nada. Aí critica. Não, esse espírito de crítica não é de Deus, não. Marido não tem que criticar a esposa. Deixa o mundo criticar. Esposa não tem que criticar seu marido para nada, em nada. Aí é uma crítica construtiva. O que é crítica construtiva? Crítica construtiva é apelido de ofensa disfarçada. Crítica não existe discutir, construtiva, não. Crítica é crítica. E se é crítica, é crítico, não serve a nada. Deixa o mundo criticar você. Ô pai e mãe, não critique o seu filho. Porque quando você critica a criança, você está criando um trauma dentro da criança. Sabe por quê? Lembra do que eu falei ontem, da música para o inconsciente? O segundo elemento que mais leva algo do consciente para o inconsciente é a proximidade afetiva que a gente tem com quem fala. Se um professor me fala alguma coisa, tem um peso. Se um estranho me fala uma coisa, tem peso. Mas se é minha mãe que fala, se é meu pai que fala, associou ao amor que eu tenho. A figura do pai e da mãe, do marido, da mulher, do irmão, é uma figura muito afetiva dentro de nós. Mesmo quem não tem raiva, ou quem tem raiva do irmão, não tem problema. A afetividade está lá. Aquilo entra lá no inconsciente, na hora, e fechou. Não critica. Seu filho jogou bola e o jogo não foi bom, não critica. Não fala para ele, você não presta. E pior é quando a crítica associa o fato feito à pessoa. Você não sabe fazer nada, só porque a menina fez lá um servicinho errado. Veja se tem alguma coisa boa para elogiar. Se der para elogiar, elogia. Se não der, deixa passar assim, passa em branco, não comenta muito. Vai chegar uma hora que você vai poder conversar com ela, ensinando a fazer. Aliás, é por isso mesmo que as mães se irritam muito quando o filho faz coisa errada, serviço errado, é sinal de que a mãe não ensinou direito. Então, na verdade, a raiva da mãe é dela própria. Aprenda, seja humilde. Se o menino foi jogar bola e chutou a bola fora, errado, mas não critica. Fala, não, meu filho, hoje a gente perde, amanhã a gente ganha. Então entusiasma. E depois, quando a ferida porque ele está se condenando. Ninguém condena mais um moleque de ter feito um chute errado e não ter feito o gol do que ele mesmo. Então, deixa amenizar, deixou passar, para não ter perigo de criar trauma. Passado lá alguns dias, você vê, puxa assunto do gol. Se ele ri, por exemplo, faz uma piadinha, uma brincadeira, fala, você está aquele dia com o pé torto. Você vê que a criança riu, acabou. Aí sim é hora de você dizer, ó meu filho, quando você for bater o pênalti, você tem que olhar bem no gol, esquece quem estiver do lado, esquece quem estiver vendo, esquece. Você olha no gol e bate assim com o peito do pé, ou com esse lado do pé, assim, assado, tal, tá bom? Mas eu tenho certeza que a força que você chutou aquele dia, isso você tem um dom para chutar. Agora, falta só direcionar o seu chute. Pronto, a criança vai aceitar. Mas não é crítica. Crítica, zero. Inicie um processo na sua casa. Crítica, zero. Não deixa ninguém criticar. Você não critica. Você não, também pais, não critica os seus filhos, pai. Pai. Você não sabe a importância que você tem para o seu filho? Se você sabe, então, sua palavra tem peso. Pai e mãe não devem criticar filho. Não deve deixar que critique também. Meu pai falava isso. Como é que vem alguém dentro da minha casa? Ele não aceitava. Alguém vem na casa dele reclamar do filho dele. Isso é um desrespeito. E ele de fato é. A crítica não leva ninguém. Jesus não criticou nem aqueles que estavam matando-o. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Foi a desculpa que Jesus deu. Parece até uma desculpa esfarrapada, mas foi a desculpa de Jesus para ensinar a gente: perdoai-vos uns mutuamente, assim como o Pai vos perdoou em Cristo. Eu queria convidar você a terminar esse momento. Nós vamos fazer o momento de oração na missa hoje à tarde.
Vamos terminar esse momento se predispondo ao perdão. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Sua palavra ordena-me de modo imperativo que eu seja bondoso, compassivo e perdoe todos aqueles e todas aquelas e cada um daqueles, cada uma daquelas que me ofenderam, que me machucaram, que me prejudicaram, levando-me aos traumas de vida e de morte. Eu suplico ao Pai a força do Espírito Santo para vir ao encontro da minha fraqueza, ao encontro das minhas limitações nessa área. Pai Santo, é muito difícil perdoar. Muitas e muitas vezes, Pai, parece que perdoar é ser fraco, é aceitar a injustiça. Eu tenho muita dificuldade para perdoar, Pai, principalmente aquelas pessoas próximas a mim, que me ofenderam, me machucaram, meus pais, meus irmãos, meu marido, minha esposa, meus filhos. Para mim é muito difícil perdoar essas pessoas, porque eu até pensava, se fosse alguém estranho que fizesse isso, mas logo essa pessoa. Mas se fosse alguém estranho, de fato, não teria o mesmo peso. O que está machucando é pelo fato dessa pessoa ser próxima. O que machuca é de fato a intimidade com essa pessoa, principalmente a intimidade que se estabeleceu no inconsciente. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ajuda-me a perdoar, ensina-me a perdoar. Eu quero perdoar, eu tomei a decisão de perdoar. Ajuda-me a perdoar, ensina-me a perdoar. Vai imaginando a pessoa, principalmente aquelas que mais machucaram a sua alma. Eu preciso, eu necessito perdoar. Na verdade, eu nem quero perdoar. Eu sinto que a pessoa não merece meu perdão. Mas a sua palavra não me oferece alternativa. Então eu decido. Declare o perdão. Aliás, fale com a voz, mede a voz. Tome a decisão de perdoar, fala. Eu perdoo. Eu não estou ouvindo, não. Isso, eu perdoo de todo o coração cada uma das pessoas que me ofenderam, cada pessoa que me machucou. Eu perdoo de coração as pessoas que me provocaram traumas inconscientes, quando eu estava ainda na barriga da minha mãe, quando eu nasci, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, na idade adulta. Eu perdoo, eu tomo a decisão de perdoar. Eu perdoo essas pessoas que já morreram. Lembra agora dos falecidos? Eu perdoo de coração todo o mal que essa pessoa me fez. Eu perdoo. Não obstante o meu sentimento de revolta, o meu sentimento de raiva, meu sentimento de angústia, o meu desejo de vingança, eu perdoo de coração. Põe a mão no seu coração, sela esse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, Jesus, abençoa-me. Faz um sinal da cruz no seu coração, externamente, obviamente, para lembrar o seu inconsciente de que você tomou uma decisão e que você se prepara para a Santa Missa de hoje, primeira missa do Advento, primeiro domingo do Advento,
Você se prepara para tomar posse do perdão e para dar esse perdão. Eu me abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aqui, só no coração. Eu me abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. Vamos aplaudir, vamos fica de pé e canta. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser teu seguidor E te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor. Perdoar, como Pai nos perdoa, em nas mãos da tua ternura. a tua ternura, Senhor, vem me abraçar. Vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser teu seguidor e te dar meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos nas palmas das teus dedos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo a tuas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu caminho, meu sofrer. Com toda a força, solta essa voz, pega suas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser teu seguidor e te dar o teu coração. Eu quero sentir o calor das palmas. A ti, meu Deus, a ti, meu Deus, que é bom e que tem amor. Ao pobre e ao sofredor vou servir e será sim, Senhor, humilde, Senhor, humilde se alegra, cantando a nova canção de esperança, cantando mais forte que você puder, mais alto, na tua ternura, a tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a bondade infinita, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser teu seguidor e te dar meu coração. Eu quero sentir o calor de só a voz subindo fogo, a tua ternura, a tua ternura, Senhor, vem me abraçar. A tua bondade infinita, vou ser teu seguidor e te dar meu coração. Eu quero